Olá, pessoal. Bom dia para vocês que estão chegando agora aqui no nosso podcast, né? Porque a gente vai estar soltando os episódios às quartas pela manhã. Mas quem for à noite, quem for à tarde, o horário que for, muito boa tarde e boa noite para todo mundo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e venha transitar conosco. Eu, aquela criança, Ela criou uma abertura. Amiga, tu lembra tudo que a gente bem. tinha combinado de fazer uma abertura? Não, mas ainda bem que dá para cortar, né? Não, amiga, mas se quiser a gente pode deixar assim. Não, eu queria muito deixar assim. Ai, meu Deus, Ralando, você é perfeita, amiga. Meu Deus, meus olhos brilhando nesse momento. Depois desse oi de Alano, né, Milena? Como é que Né? a gente fica? Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Alane. Oi, eu sou Milena Xavier Oi, eu sou Yasmin. e nas quartas-feiras nós transitamos. E o tema de hoje é: a palavra tem poder? Vamos transitar sobre isso. Olha, uma boa pauta, hein? Uma ótima pauta para nós trazermos aqui para o nosso segundo episódio do podcast. E aqui eu já queria fazer um convite para o pessoal que ainda não viu o primeiro, para vocês entenderem um pouquinho sobre nós e sobre também o nosso objetivo com o nosso podcast. Para começar a falar um pouco sobre essa temática, né, que é bem importante, a gente precisa falar um pouquinho sobre a lei da atração. Que a lei da atração é exatamente isso, a mente conectada com o corpo, e ela diz que nós somos co-criadores da nossa realidade, podendo atrair e conquistar tudo aquilo que desejamos. Você deseja algo e você começa a viver como se aquilo já fizesse parte da sua vida. E aí eu já jogo aqui a pauta, né? Ainda bem o segredo, né? Esse negócio da lei da atração. Já jogo a pauta aqui para as minhas amigas. A palavra tem poder, amados? Vamos. E aí, Yasmin, o que você acha? E aí realmente vai virar um podcast isso aqui, né? Porque se a gente for começar a debater, vai virar horas e horas. O que dizer, né, da palavra, menina? Realmente, será que a palavra tem poder? Tem um poder sobre nós? Tem um poder no universo? Será que ela tem? Olha, pra mim, posso dizer meu ponto de vista? Que pode, eu acho que pode. Eu, eu acho que pode. Eu acho que ela tem sim. Quando a gente fala, querendo ou não, ela tem sim um certo poder, né? Não de um poder sobrenatural e isso e aquilo, mas no sentido de, tipo assim, você passa a acreditar naquilo que você fala, né? Então, Então, no caso, a palavra tem poder ou o ato de falar é que tem o poder? Você conseguir botar aquilo ali para o mundo, é isso que traz esse poder, no caso? ao meu ver, creio que sim, seria exatamente isso. Minha filha, isso é tema para assim, um podcast de 5 horas seguidas. Ei, vamos fazer parte 1, 2, 3, 20. Mas A gente aí, sempre conversa um pouco, né, sobre isso, Alan, sempre conversa muito dessa palavra, essa palavra. exatamente, né? E aí todo mundo, cada pessoa, ela tem a sua crença, tem o seu nicho em relação à lei da atração. Ah, eu acredito muito. E eu já ouvi de muitas pessoas, e quando eu falo, quando eu realmente trago para a realidade e falo, eu vou conseguir, vai dar certo. Já ocorreu de muitas vezes realmente a coisa começar a fluir a partir da minha palavra. Eu tenho muitas pessoas que já me falaram sobre isso. Então, já queria falar um pouco, trazer um pouco a temática em relação sobre um livro que fala muito bem sobre isso, né? Que o nome do livro é Os Quatro Compromissos, e lá eles vão discorrer como nós podemos nos libertar das crenças limitantes, trazendo um caminho para a liberdade e transformação pessoal. E aí, no livro, ele traz essa reflexão
sobre os quatro compromissos, né? Que são bem profundos. Já faço a indicação de quem quiser aí estar lendo, tem PDF disponível na internet. E quem quiser adquirir também o livro para ler, que é muito boa a temática, também vai te ajudar Esse bastante. livro, amiga. Tu sabe? O livro é de Dom Miguel Ruiz. E aí, esse livro ele é baseado na sabedoria ancestral dos toltecas. E quem eram esses toltecas, né? Eram pessoas conhecidas como homens e mulheres de muito conhecimento e sabedoria. E a sabedoria deles é considerada uma mistura de ciência, arte e espiritualidade. Então, o autor ele explica, né, dentro dos quatro compromissos, que a maioria das pessoas vive de acordo com as expectativas e normas impostas por um sonho que ele diz, que ele chama de sonho coletivo, o que pode nos levar a uma vida de sofrimento e insatisfação. Então, dentro dessa temática, ele vem dizer que, de acordo com as nossas crenças, de acordo com a forma como a gente se enxerga no mundo e se impõe, e como a gente traz isso em palavras, isso pode modificar todo o nosso modo de vida. Tenho que falar. Arrasou. Arrasou, arrasou. Não, Não, esse mas livro, ele é perfeito. Tu já leu, Milena, ou não? Ele? nunca tinha ouvido falar. Primeira vez aí ouvindo falar do livro. Sério, eu nunca ouvi nem a Manu falando. Não, amiga, Acho que foi a nunca Manu, não ouvi. foi? No BBB que falou dele, que ela tinha lido. Eu acho, se eu não me engano, foi. Ele é, assim, sensacional. Ele vai trazer esses 4 compromissos, né? Mas o da palavra, assim, realmente muda muito a sua visão de várias coisas, né? E ainda mais em relação a isso, né? Tanto da liberdade, da transformação que causa, porque... E também da crença, né? Que a gente sabe que essas crenças, querendo ou não, às vezes realmente vem ali e dá uma limitada do nosso jeito, mas é até mais de ver o mundo, né? Que é o que a gente também sempre fala muito. Mas, assim, é sensacional esse livro. Gosto bastante. Vocês que quiserem saber mais sobre a temática, né, do poder da palavra. E é um livro, assim, muito bom de autoajuda. Eu baixei ele e li, mas ainda não li todo. Eu li só a parte da palavra mesmo para trazer aqui insumo para o podcast. Mas então vamos discorrer um pouco sobre o primeiro compromisso, que ele diz: seja impecável com a sua palavra. Não use a palavra contra você, use a palavra ao seu favor. Então, ele fala lá, né? Não verbalize o que você não quer ver manifesto. E aí, isso é uma coisa que acontece muito, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muito esse viés negativo em relação a mim mesma. E eu já posso estar colocando aqui meu testemunho de vida em relação a isso. Todas as vezes que eu comecei alguma coisa, fui para algum lugar, fiz alguma coisa e já fui com esse viés, com esse pensamento negativo, realmente, da forma que eu pensei que seria, foi. E aí, ele fala lá, ele traz, antes de falar, ele diz lá, né, no livro, antes de falar, você pensou. O pensamento negativo trazido em palavras retorna para você. A gente quis trazer esse episódio sobre essa temática para discorrer sobre em relação a isso, porque a gente hoje já compreendendo e entendendo que ninguém vive uma vida feliz todos os dias, 100%, e a importância de se enfrentar os dias ruins, mesmo, claro que ninguém vai, hoje eu estou 100%, eu estou super feliz, a minha vida é maravilhosa. Vão existir esses dias que você não vai estar tão bem, mas que você não traga, não fique verbalizando palavras contrárias sobre a sua vida nesses dias. Na psicologia tem uma coisinha que se chama profecia autorrealizadora, né? Enquanto a Alane falava, eu lembrei disso, né? Eu acho que é mais assim da TCC, né? Mas o que seria essa profecia autorrealizadora? Você teme uma coisa e aí você teme tanto essa coisa que acaba que aquilo acontece. Então, por exemplo, você, sei lá, você tá num relacionamento e você fica naquela coisa, ai, meu namorado vai me trair. Ai, o meu namorado vai me trair, o meu namorado vai me deixar, ele vai terminar comigo porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não consigo agradar ele o suficiente. Você
fica tanto nessa sua profecia de que o seu relacionamento vai acabar por N motivos, que aquilo acaba te levando ao que você mais temia. Então você diz, tá vendo? Meu relacionamento acabou porque eu sou um lixo. E essa que é a profecia autorrealizadora, né? Você coloca isso pra você, essa coisa negativa, e você acaba executando aquilo que você mais temia. Vai de caso a caso também, né? Não, assim, isso é um exemplo, né? Essa questão que a Alane falou da questão da palavra, né? Obviamente, você pode dizer assim, vai dar errado e acaba dando certo. Mas é muito dessa coisa do que a Alane trouxe também, do viés negativo, né? Às vezes a gente tem um olhar muito negativo para o mundo, para as coisas, pode estar relacionado a alguma questão patológica, né? Algum transtorno, pode estar relacionado a alguma coisa que a gente está vivenciando. E esse olhar negativo acaba fazendo com que, sabe, quando uma coisa ruim acontece e aí parece que começa a acontecer um monte de coisa ruim na sua vida. Tipo, meu Deus, parece que o mundo tá de cabeça para baixo, só acontece coisa ruim na minha vida. Olha, aconteceu isso, aí no dia seguinte aconteceu tal coisa. Só que às vezes é o seu olhar para a situação. O seu olhar ele tá tão negativo que você aumenta as coisas negativas e você não consegue visualizar as coisas positivas que aconteceram, né, no seu dia, enfim, na sua semana, por causa daquela situação ali que você tá vivenciando. Sim, no livro ele traz muito isso. E, tipo assim, a palavra que ele está trazendo lá no livro é isso, né? Você ser impecável, mas que remete a essa visão, né? A visão que você tem do mundo, a visão que você tem sobre você. Qual é a visão que você tem sobre você? E mais ainda, nesse sentido que Milena trouxe, ele também fala, Milena, os outros compromissos, né? Eu acho que ela não terminou de ler, foi isso, Alan? Li só o começo, ali o prefácio e tudo mais, e me ative. A parte da palavra tem poder, mas eu quero ler tudo. Gostei, assim, me pegou muito, muito. Yasmin dedurando a amiga que ela não leu o livro todo, mulher. Mas eu tinha até falado, gata. A gente é assim. Ela mata a cobra e machuca. Deixa eu dizer, os próximos, aí vai te Você, incentivar a você leu terminar o livro? ele. Não, eu li só um capítulo, mas eu já estou indicando. Já tô Quando o indicando, porque livro é assim, bom. quando o livro é bom, né, que a gente vai ter sempre boas indicações aqui, e ótimo, muito bom para a gente começar a pensar e refletir sobre a forma que a gente se enxerga no mundo e a importância da gente realmente ter cuidado com as nossas palavras. Pronto, Ele tipo, traz lá muito essa visão nos outros de compromissos, é exatamente isso, tipo, que vai caminhar, né? Eu posso dar um spoiler? Ou tu, no spoilers? Dá um. Não sei. dar um, Dá um little spoiler, assim, Um primeiro, little. né? Mas É um ele little. vai exatamente por isso aí também. Então, tipo, o próximo seria que, para você não levar nada para o lado pessoal. Então, tipo assim, vai acontecer muita coisa que a gente acaba levando realmente aquela situação pra gente. E não é bem assim, né? Tem coisas que não é totalmente para você. Não é como se você fosse a única pessoa existente no mundo. Que é muito também o que a Alane falou, né? Dessa visão que você tem de si mesmo, né? Porque Uhum. às vezes você tá tão focado nas coisas que estão acontecendo na sua vida que você acha que tudo é por sua causa. Ah, não, porque começou uma guerra ali, a culpa é minha, entendeu? Não sei. Você se responsabiliza por tudo, a culpa é toda sua. Que Mas aí, é de novo, verdade. né? Enfim, pode estar relacionada a N questões, né? Questões patológicas, a várias questões. Mas é muito importante fazer essa reflexão, né? Essa reflexão realmente, assim, do que a gente fala, né? Sobre a gente. Eu acho que ter essa consciência, a questão da consciência é o fundamental. Porque quando você tem consciência do que você está colocando, pensando, sentindo, falando sobre você, falando sobre as outras pessoas também, isso já faz uma diferença. Você ter a consciência, você entender que, eita, peraí, eu só falo coisa ruim de mim, menina, que é isso? Nossa, a consciência, realmente. Nossa, amiga, você foi no ponto-chave, porque é exatamente isso. Durante todo o livro, você vai entender que é isso. Quando você está consciente do que você sente, consciente do que está acontecendo ao seu redor, consciente do que vem à sua mente, você vai ter mais cuidado com aquilo que você fala. E se você for prestar atenção em algumas palavras, elas vão ter um tom, né? Mais abaixo, outros um tom mais carinhoso. Então, tipo, dependendo do que você utiliza ali, às vezes também tem do ambiente, né, que a pessoa vive também. Então, tipo, às vezes também fica mais difícil dela ter uma comunicação mais agradável quando o ambiente não é lá, né, de agradável. Vocês entendem, né? Uhum, sim.
Exatamente. E Vocês- aí ele traz no discorrer do livro, ele fala exatamente sobre também a gente olhar, como eu tinha falado, né, mas faz um pouquinho de tempo, em relação a ninguém vai estar 100% feliz, a minha vida é uma maravilhosa, aquela vida de Instagram, de comercial de margarina, mas nesses dias ruins, ele fala a respeito de você sentir, chorar e agradecer, ver as situações ruins que lhe atravessam, que você passa na sua vida, como aprendizado, e não como, só acontece desgraça na minha vida, nada vai para frente. É exatamente isso que ele traz também, a respeito dessa consciência e de que você entender. Opa, hoje não é um dia bom para mim. Eu quero ficar um pouco mais reservado, tudo certo, tudo bem. Mas você não se entregar àquele dia e ficar ruminando isso. Que é aquele negócio, né? Como é, Yasmin? A vida, ela não é linear, né? Ou ela é linear? A vida ela não é linear ou ela é linear? Tá? Eu vi o Ela, primeiro, sabe? quem ouviu o primeiro episódio sabe, a vida não é linear. É Ela é ou isso, é não é? isso. Ela não é. A palavra que, querendo ou não, a gente escolhe, né? Ou como a utilizamos, vai ter um impacto significativo, tanto na gente como no outro, né? Interessante isso, porque às vezes a gente pensa muito nessa coisa da palavra como uma coisa pra gente, né? Mas Uhum. também tem, tem o outro. Às vezes a gente nem usa essa palavra negativa para conosco, mas a gente usa muito com o outro, né? Tem pessoas que usam muito o negativo para o Exatamente. outro, né? Sempre para diminuir a outra pessoa, para trazer uma coisa ruim ali para aquela outra pessoa, né? Enfim. Importante. Então, o autor, ele vem falando também, lá no livro, eu peguei algumas referências minhas, e ele diz que as palavras que escolhemos e como as usamos, é exatamente o que Yasmin falou, tem um impacto significativo em nós mesmos, nos outros e no mundo à nossa volta. Aí, quando ele fala em ser impecável com a sua palavra, significa exatamente falar com integridade, verdade e amor, evitando o uso de palavras negativas e destrutivas ou mentirosas, que é exatamente o que a gente já vem falando até aqui em relação a pegar uma situação isolada, às vezes realmente a gente vai ter aquele dia ruim, e você reverberar aqui por vários dias e ficar naquela neura, nada vai funcionar, eu não produzo, e toda essa questão que vem, de certa forma, deixando você mal, e o ambiente à sua volta também, inclusive as pessoas à sua volta. Livro também a respeito a palavra é uma força criativa e ao usá-la de maneira responsável e consciente, né, importante falar de consciência, podemos gerar mudanças positivas em nossas vidas e no ambiente ao nosso redor. Gente, Traz exatamente o negócio da consciência, né? é meio que óbvio, né? Tipo assim, pra gente, às vezes, realmente torna-se óbvio de que se você é consciente do que você tá sentindo, do que você viveu, do que você quer viver, se você é consciente, se você tá no hoje, se você tá no agora, entendeu? Você vai conseguir ter uma integridade maior e até na comunicação, né? Então, possivelmente você vai ter uma comunicação melhor. Não tô dizendo, né? Enfim, em relação, tipo, porque realmente tem pessoas que são mais intrínsecas, né? Que são mais ocultas ali e tal. Mas assim, quando você tem essa integridade, tem essa consciência, ok, quem sou eu, né? O que é que eu quero, propósitos e tal, mas isso aí pode ir para outro podcast. Mas quando você tem essa consciência de quem você é, o que é que você quer, tudo certinho, é outra coisa. Você vai perceber que você se torna outra pessoa. E quando você faz essa, vamos colocar como se fosse um óculos sujo, né? De palavras ali, mais negativas e tal, que você usa no cotidiano. E quando você limpa esse óculos, consequentemente, você vai ver coisas mais positivas, né? E você tá consciente, mais uma vez, do que é que você sente, quem é você, da sua consciência, fica tudo mais E claro. é muito importante entender que, às vezes, esse processo, ele não é fácil, né? Esse processo de tomada de consciência. Muito Até porque, difícil. assim, muitas vezes se torna muito mais fácil você dizer, não tem condição, é alguma coisa que está acontecendo, é porque realmente eu sou um lixo,
e tá tudo acontecendo de ruim comigo porque eu sou um lixo. Às vezes é muito mais fácil você conseguir entender isso do que você entender vários outros processos que são muito complicados, né? E por isso que às vezes, assim, você só vai conseguir chegar nessa consciência de entender o que você fala sobre você, o que você pensa sobre você, o que você sente sobre você em terapia. Porque vão ter pessoas que realmente você não vai conseguir, porque a pessoa tá tão presa naquilo, ou até mesmo quando a gente vai para o outro lado, né? A pessoa que, assim, ela não traz a questão da palavra negativa para si, mas para o outro. Também, às vezes, para essa pessoa tomar essa consciência de que ela traz sofrimento para outra pessoa diante do que ela fala, é muito difícil a pessoa conseguir tomar essa consciência, né? Eu acho que é mais difícil Muito. você tomar consciência, é mais fácil você tomar consciência do que você fala sobre você do que você tomar consciência do que você fala sobre o outro, né? Sim, eu vi um negócio bem interessante, eu não lembro de qual rede social foi, que nossa, é porque eu fico querendo falar exatamente o que eu vi, né, só que minha memória é de centavos. Tem nada não, amiga. Uma hora lembra. Quando lembrar, tu grita que a É. gente vai para o Uma negócio. hora chega. Além disso, no livro, o autor ele fala que ser impecável com a sua palavra também envolve ouvir com atenção e compreensão, permitindo uma comunicação eficaz e empática, que foi exatamente o que Milena havia falado, né? Ouvir. A gente vive numa geração agora da rapidez e tudo mais. Até essa questão do eu ainda sou aquela pessoa, né? Estou falando aqui porque realmente é real, que escuta o áudio normal. Não tem esse negócio de uma vez, um e-mail, duas vezes, não. Eu vou lá, 3 minutos de áudio, os 3 minutos eu estarei lá. É um podcast, é lavar uma louça escutando o áudio Meu das Deus, colegas. Alane, eu quero te Eu pedir perdão, escuto no 1.5, meu Deus. te pedir muito perdão aqui em rede nacional. Quem é meu amigo sabe que eu adoro um áudio longo, sabe? Eu Amiga, mas a adoro. gente sempre avisa antes, né? A gente diz, ó, essa história é para lavar louça. A gente sempre É, avisa que é a história do lavar louça, entendeu? Que aí são os áudios de 5 minutos. Você tá ali lavando a louça e tá escutando o podcast em forma de áudio de WhatsApp. Exatamente. Esse dia eu estava com uma amiga minha e ouvindo um áudio de vocês mesmo, que a gente tem um grupo, né? Ela dizendo, mulher, como tu tem paciência, porque isso aí já está no 2.5. E eu, não, eu tenho que escutar isso aqui. Mas não condenando ninguém, tá, gente? Cada um faz o seu ritmo, mas realmente é até para me compreender o que está sendo falado ali, eu preciso Se realmente. quiser escutar a gente falando rápido, tá tudo bem. amiga. Inclusive, eita, pode ser um spoiler de um possível episódio, mas tipo, eu tava até conversando com minha irmã sobre isso, que eu também voltei, né, a ouvir o áudio assim, e ela assim, por que tu escuta assim? Vocês conversam bastante, vocês demoram e tal. E eu assim, mulher, sabe o que eu percebi? Todas as redes sociais agora quer que tudo seja rápido, né? Elas já são rápidas, mas agora elas estão aumentando, porque eu vi até que meus amigos tinham comentado que o Instagram também botou o áudio para você reproduzir numa velocidade maior, tipo, mais rápida. Você não percebe, mas, meu Deus, a tecnologia, ela vai acabar com todo mundo. Eu concordo com Milena. Isso é uma coisa íntima que Milena sempre fica falando, Eu que sempre falo. Eu é, assistia o Robô quando eu era criança e eu tive o entendimento de que os robôs iam nos matar. agora eu tô passando a concordar contigo, amiga. E eu tava falando com ela de tipo, eu quero voltar a ouvir o áudio em assim, normal. Porque você não sabe o tom que a pessoa tá usando com você. 1,5 já muda a tonalidade. Você não sabe, não tem emoção. Você não consegue se conectar mais com a pessoa. Se você prestar atenção, você Exatamente. não Por consegue. isso que eu disse, não, vai ficar. É 4 minutos? Vou lavar aqui uma louça, vou varrer a casa escutando, mas eu quero Exatamente. compreender. Então, quando ele fala que seja impecável com a sua palavra, ouça com atenção, tenha compreensão e empatia com o próximo, a gente já traz para exatamente isso, né? E é o que realmente acontece em processos terapêuticos mesmos, que ali às vezes você faz uma triagem com a pessoa, fez aquela escuta e a pessoa chega para você e, poxa vida, eu vi muito mal, e você tem esse tipo de feedback, né? Eu fiquei muito mal, mas só aquelas palavras, só aquela escuta, aquela primeira escuta, eu já saí mais leve daquele ambiente.
É, a- Às vezes para a pessoa só o se ouvir Uhum. já é já traz um entendimento muito grande. Obviamente que não é também, então eu vou só para uma sessão de terapia, vou me escutar e pronto, deu tudo certo. Não é assim, mas esse ato de conseguir se escutar, né? E que outra pessoa também escute, né, a gente. Hoje tá tão difícil, É, menina, muito difícil. complicado. A Se gente, na pudesse, eu tenho realidade, assim, certeza. hoje em Hã. dia as pessoas elas expõem muito mais da sua vida nas redes sociais, elas às vezes trazem muito, se expõem muito, mas eu acho que é muito dessa coisa do sem julgamento ou da aprovação. Porque quando você está falando, enfim, quando você está falando para uma pessoa neutra, você não vai esperar nem que essa pessoa vá aplaudir você, vá mandar um coraçãozinho, um foguinho, nem você vai esperar uma coisa negativa, enfim, uma reação preconceituosa, a- alguma coisa desse tipo, né? Então, acho que essa é que é a diferença, né? Porque eu acho que as pessoas hoje em dia, a gente se expõe muito, né? A sociedade em que a gente vive hoje, ela traz muito forte essa exposição, né? É sempre buscando receber alguma coisa em troca. E também essa exposição que é muito maquiada, né? Porque, Uhum. enfim, né? Esse é tema para outro episódio. E é isso, então assim, eu joguei aqui, vou jogar novamente na roda, porque eu vou falar e vocês também vão falar a opinião de vocês a respeito se vocês realmente acreditam. Não, eu acho que sim, a palavra tem poder sim. Eu, como cristã, eu sempre tive muito isso, falei, né, a respeito do meu viés negativo, mas eu acredito e creio muito. Tenho muita fé em Deus e, assim, nos momentos em que quando a gente fala de fé, a gente fala de você acreditar no inacreditável mesmo, no impossível, a possibilidade, o cenário caótico, e você dizer, não, mas eu vou conseguir, eu vou vencer e eu tenho fé em Deus que eu vou sim conseguir chegar a esse cargo, vou conseguir adquirir esse bem. E aí, com a sua fé, tem também muitos relatos de pessoas que realmente têm grandes histórias de disseram assim, não, orei, falei com Deus, trouxe a realidade. Todo mundo assim dizendo, tá doido, tem a mesma condição, não tem dinheiro travado e fica falando essas coisas. Mas assim, e trouxe para o real, através da palavra, através da fé, né, em Deus, e aí a pessoa tem grandes histórias, tem histórias assim de você dizer, não, isso é inacreditável. Porque realmente quando a gente fala de fé, você vem falar de uma coisa muito forte e que move, assim, move cenários e move pessoas. Isso que tu me trouxe, aí eu lembrei lá. Era meio que era falando isso, né? Que tipo assim, às vezes você fala uma coisa positiva e aí a pessoa vem com isso do negativo, tipo assim, por que tu tá sendo tão positiva? Sabe? Não é pra ser Ou positivo. às vezes você vai tão animado, né, para uma pessoa assim trazer uma coisa, né? Ai, olha, eu consegui conquistar isso aqui. Eu consegui entrar no curso que eu sempre sonhei. Uhum. Ô, mulher, mas é tão difícil esse curso. Uhum. Tu acha que tu vai conseguir? Porque tu não gosta nem de ler, né? Mulher, tu passa o dia todo jogando videogame. Tu não vai. É melhor tu não fazer esse curso, não, porque esse curso é muito difícil, sabe? E tu acha que vai dar conta disso? Então, E tipo, aí, é a umas frases depender de realmente, né? como você. E a depender de como você tá psicologicamente, às vezes isso te afeta demais. Uhum. Você chegar e dizer assim, realmente, esse curso não é pra mim, não, vou é trancar. Não, não é pra ser positivo. Ah, tudo bem, mas tá, isso aí vai passar, sabe? É muito difícil, muito difícil. Mais uma vez, mas estejam sempre conscientes de quem vocês são e sejam íntegros com vocês mesmos, que vai funcionar, acredite. Eita, ela trouxe, viu, lá? Ela trouxe a palavra. E aqui, Dicas. lá ele tem mais umas diquinhas aqui, traz exemplos de como não falar, do que não falar no seu dia a dia, né? E tem nada dá certo na minha vida, que é uma coisa que eu sempre falava muito. Hoje vai ser um dia péssimo. A partir do momento que você acorda de manhã e diz hoje vai ser um dia péssimo, More, pode ter certeza que o dia ele vai ser carregado. Eu não tenho sorte na vida para nada. Ah, não vamos tentar isso aqui. Não, não tenho sorte para nada, amigo. Eu tenho um exemplo. Ontem eu estava conversando com a minha amiga que a gente divide aqui a moradia, Raquel, e ela estava falando exatamente isso para mim, dizendo, velho, isso é tão real que eu vou parar de dizer que não tenho dinheiro, porque assim meu dinheiro está sumindo.
Eu tinha um dinheiro guardado ali, porque a história não tem dinheiro, não tem dinheiro. Quando eu fui olhar, total descontrole. Não. O total descontrole da gata. Daí sabe como ela... Aí ela já começou a lavar a louça dizendo, menina, eu tenho tanto dinheiro, tenho pra mim e pros outros. Mas, tipo, É, já pararam pra pensar que um dia, tipo, o dia seguinte, ele sempre vai ser péssimo? Porque a gente sempre vai criar uma expectativa de alguma coisa. Pode ser nesse dia, pode ser no dia de amanhã e tal. E se essa expectativa for quebrada, automaticamente vai ser péssimo. O dia de amanhã pode ser péssimo. Ele já vem péssimo. O negócio é, você vai fazer o quê pra ele não se tornar péssimo? e essa coisa da expectativa também é muito forte, né? Porque tem pessoas que não conseguem ser frustradas, né? Então, a partir do momento que não sai do jeito exatamente que você imaginou, que você planejou, pronto. Tudo aí só acontece coisa ruim, é tudo ruim na minha vida. Já vem Exatamente. para essa coisa, né? Aí quebra a expectativa do outro, que foi o que a gente comentou, né? Que vem animado, aí já vai, a minha não foi, pô, vou quebrar a tua. E assim vai indo. Exatamente. E aí eu não poderia deixar de citar o nome da atriz Mariana Rios, porque para esse episódio também foi uma coisa que eu realmente pesquisei e me inspirei nas histórias dela, porque ela tem muitas histórias nesse quesito em relação à palavra. Inclusive, ela escreveu um livro, e o livro se chama Basta Sentir, e que ela fala exatamente sobre essa coisa que ela acredita muito, ela tem muito essa coisa da lei da atração e as coisas que aconteceram na vida dela em relação até hoje, né? A vida que ela construiu e conseguiu, a carreira dela e tudo mais. E tem muitas histórias, ela já foi em vários podcasts falar, foi no Vênus, foi no Podpah, e assim, estourou na internet esses testemunhos dela de coisas que ela pensou e realmente veio a acontecer, né? Uma das histórias que eu vou trazer aqui um resuminho para vocês é em relação à história da Jaguar, que ela, na época, ela vendia, estava lá, vivendo a vida dela nas correrias, né? Tentando ver se engatava na vida como atriz e tudo mais. Ela trabalhava e vendia trufas de chocolate, ter dinheiro para o sustento lá no Rio de Janeiro, onde ela estava morando. E aí, um dia, ela encontrou com a tia e passou em frente à concessionária da Jaguar, que são carros belíssimos. Quem não conhece a Jaguar já vai dando um pouco. É coisa de Não você mesmo. olhar assim e dizer, eita, eu quero um desse. E ela viu os carros, né? E falou pra tia, no momento que elas iam passando lá, que achou o carro muito bonito e chamou a tia para entrar para ver esse carro. Tava lá com as roupas dela e entraram para ver. E conheceu o pessoal, conversou com o pessoal lá, vendeu trufas, entrou no carro. E ao se despedir do pessoal, entrou, conheceu o carro, né, o Jaguar. Ela olhou para o carro, falou para o vendedor e disse: Olha, eu vou ter um carro desse um dia. Pode ter certeza. Ela falou isso e deu tchau ao rapaz e tudo certo. A vida foi seguindo. Ela continuou na batalha por meses e meses, lutando, fazendo testes, tentou teste de modelo, não conseguiu também. E aí, quando a coisa começou realmente a funcionar para ela em relação à carreira dela, que muitas marcas, né? Ela deslanchou como atriz, muitas marcas a procuraram para trabalhar. E um belo dia ela estava em casa e o pai dela ligou para ela. Na verdade, ela ligou para o pai falando a respeito da história da Jaguar, que achou o carro muito bonito. E o pai dela informou para ela dizendo que o sonho do avô dela era dirigir um carro como esse, um Jaguar. Então, foi passando, a vida dela foi passando, muitas coisas foram rolando, acontecendo, algumas coisas deram certo, outras não. E aí, depois de alguns anos, o pai dela, que na época era o seu agenciador, ligou para ela e informando para ela, dizendo: Olha, você tem uma reunião de trabalho semana que vem e adivinha com quem é, né? Perguntou para ela com quem seria. E ela pensou, citou várias marcas, só que ela não imaginava que seria exatamente com a Jaguar. O pessoal da Jaguar queria
queriam fazer uma entrevista rápida com ela, porque estavam pesquisando alguém para ser embaixadora da marca. E aí ela já era apenas uma entrevista, aí não havia outras atrizes para fazer esse processo. Mas aí ela ficou bem, lembrou, né, da história que ela disse que teria um carro daquele, e colocou em consciência e disse, não, eu vou pegar esse trabalho e vou ser embaixadora. E ela ficou 2 anos à frente da marca, né? Na verdade, além de ficar 2 anos à frente da marca, ela foi a primeira mulher a estar em frente representando a Jaguar mundialmente. E aí ela adquiriu, comprou o carro que ela tanto sonhava e que ela disse que teria um, né? Foi lá para a cidade dela, que como o pai dela havia falado, era o sonho do avô dela, o avô dela já debilitado, respirando com balão de oxigênio e tudo mais. Ela foi lá, colocou o avô dentro do carro, eles passearam no Jaguar e acho que com 1 ano depois, ou foi 2, o avô dela chegou a falecer, mas o avô dela, era o sonho do avô dela, né, andar no Jaguar, e ela conseguiu. E tudo isso ela traz no livro falando a respeito do poder da palavra e de você vivenciar como já tivesse, você ter essa consciência de que, não, pode passar o tempo que for, eu vou ter esse carro. E muita gente, colegas, amigos, muita gente dizia, sim, vai sim, amiga, mas assim, uns sim, outros diziam, como, menina? Como? Tu não tem dinheiro nem para sustentar aqui, como é que vai ter um carro desse? Mas ela foi lá, né? Falou, acreditou. E esse é um das tantas histórias e facetas que ela tem relacionadas a essa questão da palavra, coisas que ela falou e pode ter demorado 1, 2 ou até 3 anos, mas assim, se realizaram, se concretizaram na vida dela. Não, ela tem muito exemplo da palavra muito boa, né? Minha filha. Muito. É cada história que eu olho assim, menina, como é que pode? Tem a história do apartamento também que eu tinha comentado contigo. Então, são várias coisas e coisas assim que eu disse, menina, e você fica naquela, será que se eu ficar escrever na porta da geladeira e ficar falando, vai dar certo e tudo mais, esse carro é meu, essa casa é minha. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês nesse episódio é trazer essa reflexão e essa consciência realmente em relação a você ter esse cuidado com aquilo que você fala sobre você realmente. Como você observa sobre você, sobre os outros, e como você se enxerga no mundo, porque isso realmente reverbera e tem poder sobre você, até na forma como você vai vivenciar a sua saúde mental. Também não tem como você só desejar coisas boas pra você e pro próximo também não, né? Não, e também não tem como assim, né? Não, eu desejo, não, eu vou ter um emprego muito bom. Aí você não tá nem procurando emprego, Pronto. você tá esperando que o emprego É. ele caia na sua frente, Não é né? dessa forma. Bem o segredo, né? Mas assim, é muito essa coisa de, eu acho que o que toda essa reflexão traz, né, é o entendimento de que as palavras, as afirmações positivas, a questão que a Alane falou, né, de colar na geladeira, né? Tem muitas pessoas que fazem o exercício de visualização, então você faz ali, Uhum. pega imagens de coisas que você quer ter, que você quer conquistar, e você coloca aquelas imagens ali, e todos os dias você olha para aquelas imagens. Isso é comprovado, né? Que isso traz alguma coisa porque você se conecta ao processo, você está entendendo que, ok, eu estou acordando às 5 da manhã para estudar porque eu tenho esse objetivo. Então, esse é um exemplo, né? Mas é a coisa de que, assim, a palavra, as afirmações, as coisas que a gente deseja, elas caminham junto das ações, né? De você também estar agindo e caminhando para que aquilo aconteça. Não adianta só eu olhar ali para a imagem do peso de academia e dizer, é isso, eu vou ser fitness, e aí eu não estou nem matriculada na academia. Não adianta. Felizmente não vai chegar, né? Tem que ter ação também. E tem no sentido de tipo, eu quero ter uma casa. E aí você consegue um apartamento numa casa. Você não conseguiu também, né? Claro que são diferentes, mas também tem isso. Às vezes também a pessoa, tá, ok, eu quero muito ter isso, quero muito ter isso, quero muito ter isso.
Às vezes, assim, a sua expectativa é ter um Jaguar, mas assim, você conseguiu um Fiat Uno, tá bom, você agora Tudo bem. consegue se locomover, não era esse o objetivo? Conseguiu alguma coisa. É entender também a questão da expectativa, né? É, exatamente, amiga, mas isso daí realmente fica complicado. Eu acho que uma Ferrari, ok, tudo certo, iria, sabe, bater. Mas eu amei Não, muito o não, exemplo. você não tem meio de transporte. Aí Ah, você quer o Jaguar, você quer a ah, Ferrari, você conseguiu o Fiat, não é alguma coisa? com É a, certeza. Não, já é um caminho. não, Vai, você né? projeta na Ferrari, entendeu? Você sonha com a Ferrari, mas se você conseguiu ali um Exatamente. carrinho que ele te leva onde Tá você quer chegar, ótimo, já é uma menina. coisa, entendeu? Já é meio caminho andado. Exatamente. Começa de baixo, né? Vai de baixo, vai adquirindo, adquirindo, uma hora chega lá. É isso, gente. Vamos viver, vamos realmente sentir, entender, né, as nossas emoções, que é importante, e vamos ter esse cuidado, né, esse carinho com a forma que a gente fala sobre nós mesmos, sobre o próximo, para que a gente possa ter, entender as nossas expectativas, para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. E tá realmente, tá muito atrelado a forma como você se enxerga, né, com a sua saúde mental mesmo. Se você tem uma visão totalmente deturbada de você, das coisas que você faz, isso vai te afeta diretamente e aí fica complicado para que você consiga até falar, verbalizar algumas palavras sobre você. Por isso, gente, não deixem de buscar ajuda. É muito importante a ajuda de um profissional para te ajudar nesse aspecto. Vale ressaltar, né? Se você for fazer uma prática aí de palavras positivas, o que for, se você vê um ambiente, né, que realmente, tipo, pessoas vão lá, tentam tirar essa expectativa sua. Cara, também não é chegar e dizer, ó, você já ouviu falar sobre o poder da palavra e querer, sabe, ensinar a pessoa e É, tal. Claro, tem como você chegar e dizer, ó, eu não tô achando legal isso, sabe? Tipo, essa palavra que você usou comigo, eu não gostei. É bem difícil também, né, menina, pro brasileiro dizer isso. Tipo, quando não gosta de uma coisa. Mas aí Não, pode virar outro podcast. e também entender que, assim, a gente também não pode fazer o terrorismo da palavra, no Uhum. sentido de, assim, ah, não, menina, tem que ser positiva, só pode falar coisa positiva. Não Só pode vem falar coisa dizer uma coisa positiva. negativa, não. Não, às vezes a pessoa tem que dizer, né? Porque, por exemplo, você chega ali para uma pessoa e você diz, nossa, eu tô doente, eu tô me sentindo um pouco mal. Ai, não fala isso, não pode falar isso, não. Que tá sentindo mal, não. Tem que dizer que tá sentindo é bem. Porque se disser É. que tá sentindo mal, sente mal. Então, aí fica o terrorismo no sentido de você não poder nem falar uma coisa que você está sentindo, porque às vezes é isso, às vezes você está com um sentimento, você está com um pensamento que é uma coisa muito negativa, muito profunda, uma coisa que você às vezes não tem nem coragem de dizer para ninguém. Então também se a gente entra nessa questão de só pode falar coisas positivas, a gente também fecha muito a pessoa no sentido de então eu não posso falar nada que é negativo. Então eu estou pensando nesse negócio que é negativo, eu vou guardar só para mim. Vou ficar alimentando aqui dentro de mim porque eu não posso expressar para ninguém. Então é entender que, calma, a vida não é linear. Ou é A linear? vida, a vida não é linear. Vão ter dias que realmente, poxa, sei lá, uma pessoa muito próxima a você morreu. Você vai chegar e vai dizer, ai, tô tão positiva hoje, tô tão bem, tô tão zen. Você tem o direito de chegar e dizer, eu tô me sentindo muito triste. Você tem o direito de chegar e até mesmo de colocar para fora aquele sentimento de, eu odeio todo mundo porque essa pessoa morreu, eu não aceito, porque é o sentimento que você está vivendo naquele momento. É entender e abraçar também esse sentimento. Você está passando por uma situação difícil, então também é entender que, a depender do processo, isso também faz parte, né? A questão de você tá ali naquele sentimento negativo. E aí a gente volta para a questão da consciência. Ok, eu passei por essa coisa aqui, eu estava muito negativa. E aí você começa a ter a consciência das coisas que você está sentindo, que você está falando, até para entender, né? Se, peraí, eu só tô preso na coisa negativa, então eu acho que eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguma coisa, porque eu fiquei Uhum. muito. Aconteceu aquela coisa ruim comigo e eu ainda tô muito preso nisso. Entender, né, o que realmente tá te prendendo naquilo, né? Dar uma investigada nisso aí.
Isso, e entender que, obviamente, diariamente, em dias normais, a gente faz essa atividade de ter consciência do que você está dizendo, ter consciência do que você está dizendo para o outro. Isso vale muito para a questão de opinião. Se a pessoa não pediu tua opinião, não dá, entendeu? A pessoa não pediu, você não dá. Então, assim, ter muito essa consciência, né, do que você está projetando para você e para o outro, mas entender que também vão ter dias que você só vai querer reclamar. E que faz parte também. E Às tá vezes tudo bem também. a pessoa faz parte do negócio reclamar também, faz parte da vida, porque a vida não é linear. Vou repetir isso para sempre, né? O episódio 425 e eu dizendo assim, porque a vida não é linear. Do episódio 1. E agora, depois de meia hora de reflexão sobre a palavra, a gente descobriu, né, que tem poder. Vamos ver o que é que a gente tem de bom essa semana para vocês levarem na viagem. Fala. Eu tenho a indicação de um livro aqui que eu comecei, tá? Não li tudo ainda. Já para deixar aqui para você um adendo, que o título do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é famoso. Então, assim, se você colocar no Google, você vai achar como fazer amigos e influenciar pessoas. Realmente, eu vi bastante coisa sobre esse livro. Tem indicações, Yasmin, eu não tenho indicação essa semana. Eu sempre bugo. É porque, assim, eu posso me defender? Eu quero defender tudo. Vocês sabem, né? Que, tipo assim, eu preciso conhecer um pouco da pessoa pra indicar as coisas. Certo? Todo mundo vai entender um pouco disso. Porque eu vou indicar coisas diretivas que eu sei que a pessoa vai gostar, né? Ah, tem que ser livro? Não, amiga, tem que ser o que você sentir no seu coração. Se fosse um livro, eu indicaria o de Anne Frank, né? Indicaria a Operação Lions. Eu estou viciada. É muito bom. E está disponível no Paramount Plus. Como é o nome, amiga? Operação Lions. Tudo. Eu não tinha indicação, mas eu anotei um negócio aqui, entendeu? Porque eu queria dar parabéns. Parabéns para todos os psicólogos e psicólogas, porque esse episódio vai ao ar no dia 30. E dia 27, domingo, é dia do psicólogo, da psicóloga. Então, assim, queria dar parabéns. A todos os psis, todos os companheiros aí de profissão. Ai, amigas, parabéns. Pois é, menina. E, assim, esse é o nosso primeiro ano comemorando o Dia da Psicóloga, sendo oficialmente psicólogas. Olha só. Que maravilhoso, olha aí. A palavra tem poder. Glória a Deus. Porque antes nós éramos psicólogas em formação, né? Estávamos ali em formação, mas agora somos oficialmente psis. Então, parabéns. Parabéns para todos os psicólogos éticos que trabalham direitinho, que se esforçam diariamente para trazer uma melhoria de vida, saúde mental para as pessoas, né? É isso. A minha indicação é façam terapia, é muito bom. A minha também. Para levar na viagem, terapia. É isso. Terapia sempre é bom. Então é isso, gente. Eu acho que é isso, né? Acabamos. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Nos sigam no Instagram e no TikTok, Transite Podcast. Deixe lá o seu comentário sobre o episódio. Tem um post, né, com a imagenzinha do nosso episódio lá. Então sigam. A Alane quer deixar uma reflexão final. Trilha especial. E para fechar o episódio, reflexão. Para estar fechando esse episódio com uma reflexão aqui, uma frase que eu tirei lá desse livro que eu indiquei para vocês, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que está lá no princípio 2, número 2, que o princípio número 2 fala: faça elogios honestos e sinceros. E aí a frase é a seguinte: passarei por este caminho apenas uma vez. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer em benefício de qualquer ser humano, que eu faça agora, que eu não adie ou deixe de lado, pois eu não passarei aqui novamente.
Eita, a crise vindo, viu? Eu acho que a Amiga, gente deveria muito bom. encerrar novamente, ó. Fechou, acabou o episódio. É isso. Deixa só assim. Oxente. Não dá nem tchau. Só enterra na reflexão. Gente, lembrando, hein, quem tá ouvindo no Spotify, faz aí a avaliação do nosso podcast, segue, 5, a ativa o avaliação é sininho. 5 estrelas. Cinco. Não A tem gente como avaliar de outra forma, entendeu? se avaliar menos, fala pra gente o que é que a gente pode melhorar, né? Ó, seja Com certeza. honesto e sincero, né? Se é pra terminar com essa, Pois então é. seja honesto e sincero. Então é isso, gente. Agora É aquele isso. momento triste, que todo mundo vai mandar abraços e beijos carinhosos. Até a próxima viagem. Até a próxima. Beijo.